diante das mudanças climáticas. E pesquisadores e lideranças sociais, no campo cultural, interdisciplinar, sobre diversidade nos mudanças climáticas. Hoje a gente vai ter o prazer de receber a professora a doutora Leila da Costa Ferreira, titular de Sociologia do Instituto de Ciência do Mundo da Cultura. E uma das mais importantes referências brasileiras em sociologia ambiental, mudança climática, estudos interdisciplinares sobre o meio e sociedade. Graduada em Ecologia na Unesp Titular, e mestrado e doutorado na Ciência Social do Orientador Climático. Contemplou representantes de vários países, Estados Unidos, Inglaterra e China. É docente de produtividade e nenhuma da International Society Association, integrante da rede Earth System and Governance Future Work, com carreira amplamente internacionalizada, palestras em mais de 30 países e contribuindo amplamente no debate de sustentabilidade e políticas públicas feitas nas mudanças climáticas. Autora e organizadora de nova livros de 17 livros, uma extensa produção científica, a professora Leila destaca também a formação de novas gerações de pesquisadores e pesquisadores, já orienta quase 70 pós-graduados em temas relacionados às mudanças sociais, políticas culturais, às mudanças climáticas, ambientais. A professora Leila também é pesquisadora principal do projeto científico APEC, uma escreveu aqui, né? É o Kenneth Price, da Resilience Research Center. Uma palavra para saber como obrigada. Eu quero agradecer muitíssimo a professora Clarissa pelo convite carinhoso. O direito é sempre uma casa muito querida, eu trabalho com a organização há tantos anos, então é o Unesco Brasil. Eu fiquei refletindo essa semana sobre a demanda da Clarissa e pensei que seria interessante eu contar um pouco a questão da sociologia na Unicamp, abordando os aspectos que eu acho que é a questão do gênero. E daí, como eu vou abordar a questão biológica, então, tem a questão dos multiplicadores, eu vou abordar a questão da diversidade. Então, acho que eu trabalho um pouco na sua Não, eu não tenho microfone. Você não tem um pouco ali, né? Não tem problema. Não tem mais, o jeito de lavar o mundo. Mas coloca a gravação. Posso continuar? Bom, então, o que eu tentar vocês primeiro, como sempre eu trabalho com essas dimensões humanas da questão ambiental há muitos anos. E hoje eu vou tentar abordar com vocês alguns aspectos socioantropológicos e vou passar inevitavelmente pela questão de gênero que eu acho que é absolutamente. E alguns aspectos institucionais. É importante notar que eu cheguei aqui no início da categoria, porque o nosso querido falecido Daniel Moura estava querendo introduzir a respeito da sociologia ambiental, do departamento de sociologia ambiental. E ele convidou uma série de pessoas para vir fazer o mestrado aqui, eu fui uma delas. Após concluir o meu mestrado, eu fui direto no doutorado em ciências sociais, sempre com foco nas dimensões humanas das permanentes. Naquela época, o próprio, e a gente era muito jovem, no Uruguai, então era muito diferente, departamentos sociológicos. No departamento de sociologia, eu abri um concurso, e eu, felizmente, apesar de haver uma eu fui contemplada e acabei sendo
E aí já tem um aspecto de gênero importante. Eu estava no departamento de sociologia do São João. Eu era a única mulher jovem nesse departamento, mas a minha era muito feliz. Eu era um ambiente de seguidores, de mulher, então marcava essas diferenças. Então, o departamento de sociologia me acolheu, foi uma coisa extremamente interessante. Eu coloco para mim. Daí, eu fiquei questionando um pouco, sabe, as disciplinas básicas, né? Mais bêbado, né, relacionamento social, enfim, vocês imaginam como é que vai coisa. Até que, qual era uma das pouquíssimas pessoas do Brasil que trabalhava com as nações humanas, na questão da ambiental, teve uma bolsa das Nações Unidas, e isso foi uma bolsa. Eu voltei, eu fui para a Universidade de São Paulo de Moscou, e como vocês bem sabem, é o maior número de prêmios novos das universidades europeias, e como era uma bolsa das Nações Unidas, eu fui viajar às Nações Unidas e conhecer vários centros e pós-graduações, etc., na área ambiental. E também cursei uma disciplina lá na Universidade de São Paulo, História das Nações Unidas, e que era um curso de população sempre interrelacionado com essas dimensões humanas. E também, eu concordo, mesmo nos países colonizados, a questão ambiental não era prioridade. Isso é muito importante. Ao retornar no Brasil, eu me senti à vontade para introduzir ali essa disciplina de sociologia ambiental. Depois de 2 anos, eu fui nos Estados Unidos, fui lá, fiz mais de uma pós-doc ali, mas na área de políticas públicas e meio ambiente, porque os Estados Unidos são trechos das cidades de sociologia ambiental. Eu me senti muito gratificada por estudar essa oportunidade e fui com uma bolsa da FAPESP. Aí, nos anos seguintes, eu supervisionei muitos projetos na área, com a área de cidadania e em iniciação científica. Nesse doutorado, hoje, certamente, eu orientei mais de 100 candidatos, e isso, para mim, é maior orgulho, mais do que eu já fiz. Eu já publiquei eu mesmo na bolsa, fora do que eu organizei, e tenho dezenas de projetos com a FAPESP, CNPq, e muitos projetos internacionais. Aí eu fui para a Inglaterra, como outro pós-doc, e fui professor visitante, tanto nos Estados Unidos como na China. Bom, agora eu vou adentrar na questão de vocês. Eu quero trabalhar um pouquinho, que é um dos aspectos teóricos dessa problemática e aí introduzir a discussão de gênero. O primeiro ponto que eu acho que é importante, eu ofereço esse primeiro de social, tanto na graduação quanto eu amargo essa disciplina em vários aspectos. Eu acho que na graduação diferenciada, eles praticamente não têm inglês, eu acho que eu tenho que fazer o recorte. Mas o que eu quero fazer? Tanto na relação com primeiro, eu faço foco nas questões mais históricas. E daí eu vou trabalhar com os biologistas naturais lá nos anos 70. Eles são, eles são totalmente pouco empíricos, mas muito interessantes, né? Que é o Luiz, o Borges e Hoffes, que têm perspectivas totalmente diferentes.
exatamente e uma perspectiva política, descentralizadora, que o Office é norte-americano, abrange uma perspectiva do centro, dos pouco, não sabia que isso existia, mas você vê que existe. E daí, o entro mesmo na sociologia, ela estava olhando vários autores, que é sensacional, e aí finalmente entro na teoria social. Realmente, quando eu vou estudar teóricos da sociologia, que é uma grande questão, outro aspecto importante da vem conversando isso com a Ana Clarice, que é a questão assim, que é um modelo, um papel muito importante. Nós somos uma liderança no movimento internacional, isso abrange todos os institutos, o OIB e também as áreas das ciências humanas. Então, isso é muito importante. O primeiro ponto é que nós formamos uma associação funcional de pesquisa e pós-graduação em sociedade, e hoje essa associação, o presidente dessa associação, e aí a questão de gênero também. Eu fui presidente dessa associação durante muitas coisas, e hoje essa associação secretária do site da AMPAS, ela abrange mais de 60 programas de pós-graduação de ambiente social. Tem os programas mais interdisciplinares ligados às ciências ecológicas e tem os programas também ligados às dimensões humanas. Então, é uma associação super importante. Ao mesmo tempo, a gente desenvolveu um papel muito importante como a Clarice salientou na ISA, na International Sociological Association, porque, como vocês bem sabem, o Norte Global pensava a questão ambiental mais como disciplina, como disse assim, é importante a conservação, a biodiversidade, mas aí cadê as dimensões humanas? Nós, latino-americanos, africanos, chilenos, opa, tem uma coisa ali estranha, que vocês não abordam as perspectivas mais maduras. Então, a gente mudou a dinâmica que é o Program Society, que é um grupo de pesquisa dentro da ISA, que é o LC24, e a gente vai lá de 4 anos. E é um grupo interessantíssimo, comunicado por esses internacionais. Isso pelo no Brasil, mais do que os demais países, muito grande. E aí, por causa do início, eu acabei sendo convidado para ser representante do Food Works na América Latina, que é o que era feito do TCC. Então, e aí é outra questão de gênero. Eu sou uma das pouquíssimas mulheres, eu e mais 2 colegas maravilhosas, que somos representantes do exercício e essa área do livro, é uma área muito difícil. É que esse projeto que esse vídeo, é Carlos Nobre, Marene, é o Carlos Luz, que é o coordenador, eles são homens. Sou eu, acho que mais uma colega, que é uma área muito masculina. Agora, é muito interessante que a Carlos tenha me convidado para falar sobre isso, porque isso é um diferencial nosso. Além de ser as ciências humanas, eu sou mulher. Então, tem uma coisa assim, bastante relevante, mas é bastante interessante. E daí a gente entra na discussão mesmo da emergência climática. À medida que a emergência climática torna-se um tema altamente desastroso, na qual é Renata, eu fico impressionado. Alguns de eu trabalho com pessoa, mas nos últimos 10 anos, o que eu recebi
na nossa proposta, nós vimos você aqui. São impressionantes. Então, os alunos são interdisciplinares e exige que nós, professores, abordemos a questão nessa perspectiva interdisciplinar. E aqui eu quero comentar alguns aspectos metodológicos que eu tenho trabalhado. A primeira questão multiscalar é a questão multissetorial. Primeiro ponto, é muito importante que a gente oferece uma forma desse sistema de uma forma multissetorial, ou seja, a ciência fundamental, as ONGs são muito, mas se a gente não estiver falando com as populações locais, e aí tem a ver com a sua demanda. Né? A gente não está abordando essa questão de uma forma complexa e multifacetada. Então, esse é um ponto extremamente importante. A outra questão é multiscalar. Ou seja, cada vez que eu falo da problemática da emergência climática, eu falo sobre Campinas, se eu falo sobre o estado de São Paulo, eu também captar a complexidade do problema. Para falar sobre o estado de São Paulo, tem que falar sobre o Brasil. E para falar sobre o Brasil, se eu não abordar de uma forma internacional, eu estou. Então, a questão também multiscalar é extremamente importante. Então, não dá para a gente pensar neste problema sem pensar no nível internacional. E aí vem um outro ponto, acho que é a educação. Eu tenho falado com o cientista social que para a gente pensar a questão da emergência climática, principalmente quando vocês são mais orgânicos nessa discussão. As nossas ciências sociais são muito os outros. Nós estamos falando de um tema completamente novo para a ciência. Não existe na história da humanidade alguma coisa que tenha tido respeito à emergência climática. Vocês podem olhar lá coisas que aconteceram, tragédias, mas nada semelhante à questão da emergência climática. Então, nós, nós das ciências sociais temos? Bom, vamos pensar então a questão da sustentabilidade como relacionada com a equidade social. E aí, vamos pensar um novo paradigma para a civilização humana. Então, tem pessoas que falam de socialismo, eu acho que isso é uma coisa que nós vai falar nos séculos XXI. E daí eu estou inspirado na questão da China, mas a China provavelmente muito. Eu disse que eu trabalhar lá, pesquisas com eles muitos anos, na cabeça também tem, eles estão fazendo um trabalho na coisa. Mas independente disso, o que nós estamos propondo é uma nova civilização ecológica. Ou seja, vamos mudar os paradigmas e vão mudar essa sociedade. Porque se for para fazer coisinhas mais ou menos de adaptação e mitigação, a gente não chegará. Então, nas ciências sociais, a gente trabalha muito com mudança social. O BEC, que é o outro BEC infelizmente já faleceu, que está dizendo o seguinte: como esse é um novo assunto, vamos abordar novas soluções, novos conceitos. E daí, o que significa isso do ponto de vista sociológico e analítico? Que é uma potência, do ponto de vista sociológico, super legal.
ele reverte o processo. Por que a mudança climática tem feito para as crianças? Ele faz o contrário. O que a emergência climática pode fazer de nós? Olha que interessante. Com isso, ele altera a ordem da sociedade. Eu falo, cada vez que você entra nessa discussão das considerações, ele está propondo uma outra coisa. Ele está propondo inverter essa situação. Vamos tentar reverter esse processo. E aí existem possibilidades concretas e objetivos. Aí ele é super equilíbrio. E é uma coisa que tem estudado, por exemplo, na hora de pesquisa, né? E aí vai ser nós citamos aqui, na hora sobre as dimensões humanas no estudo global. Eu tenho uma colega muito bonita que faleceu e falava assim: I'm looking for sustainability. Eu estou nessa. O que acontece? Você é uma jovem irmã, eu já está com 37 anos. Eu pensava, então a minha looking for sustainability. Então só estou procurando quando acontecendo coisas interessantes. E vamos falar da questão sociológica é o seguinte. A gente tem uma realidade social. É o capitalismo. É muito difícil. Então, a caixa preta das questões políticas internacionais, ela se abre e usa a necessidade de superar essa forma de pensar a humanidade. E daí, na perspectiva do Multiplayer, que é rosa, a gente trata de uma verdadeira alma que tem a ver com o que é essa natureza sociedade política. Quando a gente conversa de uma forma orgânica e de uma forma diabética, como vai acontecer. Então, as ciências sociais que eu estou falando, e as ciências ecológicas e biológicas falam, mais do que isso, introduz essa discussão para outros avanços. E aí, a importância das ciências sociais nessa discussão. E é interessante que pinta a questão de gênero de uma forma super ele não sabia, eu falei, você não ia saber de como tudo. Então, a morte não era a ver que vocês sabem, toda a sociedade é isso. Terror, você lê, você chora. Você vai poder explicar o mundo. No final do livro dele, ele escreve uma metamorfose. Ninguém conseguiu publicar a mulher dele, o grupo de pesquisa dele, publicar que tinha as anotações dele. E ele falou: não, a gente tem que ter alternativas. E aí ele vai dizer assim: a alternativa da são fatores cosmopolitas, daí ele vai chamar aquele mesmo interessante. O livro português, os imigrantes, né? Desde os imigrantes serem atores que são incluídos pelo sistema europeu, são resistentes àquele sistema. E aí ele diz que esses atores cosmopolitas estão na resolução desse problema das cidades, dos seus especialistas, e as mulheres urbanas. São vocês. Nós mulheres nunca o quanto a gente desejava mudar. Mas ele já mostra quando e vocês jovens, ele está com muita cabeça do movimento social, mas 68, etc. Nem outras palavras. A gente volta um pouquinho nas questões que eu coloquei anteriormente, né? Pensar em estratégias multipalavras, multiatores e multimeios. Isso é um negócio legal, porque essas soluções
elas não podem ser de grupos sociais específicos, nem área das ciências específicas, elas têm que ser soluções abrangentes, que incluem diversas áreas do conhecimento. Então, para eu ter um grande prazer, porque a gente está falando do que exatamente eu tenho pensado sobre isso. E aí, então, eu vou caminhando para o final. Ou seja, a interdisciplinaridade é fundamental para pensar o problema. Mais do que isso, a gente precisa pensar numa perspectiva transdisciplinar, que é a questão dos. E aí, a Clarice, que é a questão das comunicações. Se elas não estiverem presentes, a gente está fadada a fazer um discurso que já nos levou ao lugar nenhum. Dessa forma, a gente pode considerar os fatores que geram os riscos. Pensa no Brasil, pensa na saúde de pessoas bem internas, bem vivas, e identificar como o fim e é pesado, mas que é verdade, porque é meio do projeto de vocês. Que é o nosso projeto de vocês, não de vocês. Quando a gente faz algumas perguntas críticas sobre o que a gente viu até agora, quando a gente pensa nas três principais convenções desde 1992, clima, biodiversidade e combate à desertificação. O que a gente viu para isso? Infelizmente, não há outra palavra que a gente descreva isso no fracasso. Foi um fracasso. A gente família, o fracasso, conversar, Carlos Nora, era tudo que a gente não imaginava que era possível. E o governo brasileiro, os próximos 2 anos, o ano vai funcionar. Então, assim, é um terror. Ou seja, o fracasso ocorre quando a gente se afasta do objetivo desejado. Qual é o objetivo desejado? É a Petrobras só aumentou a sua produção de petróleo e os outros combustíveis fósseis. As emissões de gás de efeito estufa aumentaram consideravelmente no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países. Eu não posso aceitar o presidente Lula falar que vai utilizar petróleo na Amazônia. Não falo que era uma coisa amazônica, nem a geóloga, o jeito que eu também achei que ela falou que não era só um daquilo. Então, assim, é inacreditável. E, por fim, o que a gente pode dizer é uma completa desconexão por lado das nossas estruturas institucionais, as agências, os planos nacionais, as metas e os compromissos realmente assumidos e ratificados. E, por outro lado, a realidade é que é um movimento que os jovens e o mais importante para a descrição da nossa diversidade de vocês. Portanto, a redução dessa emissão e a parada na utilização desse combustível fóssil é o que falam que as novas, que falam parte de nossa indústria da tal 30 é típico. Ou seja, que houve uma força de, desde 2015, na sua consequência até a COP30, foi realmente um grande processo. E aí eu quero sugerir para vocês algumas referências, que são as referências mais teóricas, dos cursos que eu tenho preparado, e vai ficar aqui para vocês. E também alguns artigos
onde a mídia conseguiu chegar. Já era uma pós-doc que estava no segundo, e a gente tem trabalhado dentro do pós-doc do CEPI, é sobre desastres e emergência clínica. Eu sou responsável pelo eixo 7, que é difusão do conhecimento, a partir dessa perspectiva das dimensões humanas. E ali já entra como trabalhando a questão de gênero com as populações indígenas. Interessantíssimo. E a resistência dessas mulheres indígenas às secretarias econômicas, etc., nas comunidades locais. Vocês vão, se você quiser contar, vai ser muito legal para vocês observarem. Então, assim, eles referências alguns artigos. E, por fim, gente, eu lembrei que se a gente conseguir conversar hoje de uma forma mais detalhada, eu posso conseguir e agradeço. Bom, eu estou sem relógio, meu celular foi 10. Ah, tá bom, fica na pergunta. Duas perguntas, eu tenho várias perguntas aí. O assunto pode estar bem ainda. O assunto é bem. Você quer. Você fala um pouco do debate sobre o local e dessa relação com a gente dentro eu acho que o colonialismo científico, outras vezes, vem para cá com o nosso material, leva para lá, publica e não dá credibilidade. A gente vê isso não só na questão internacional, mas dentro do também. No Sudeste, a gente tem mais produção científica, mais dinheiro, e ele queria saber se a sociologia fala dessa questão, a gente não queria lidar nacionalmente com essas coisas. Essa nossa consciência da universidade, e a gente tem que trabalhar com a perspectiva do neocolonialismo e organização. Esse sentido tem colocado na discussão das ciências sociais em geral, como nós, cientistas sociais e os cientistas ambientais, devemos não só colocar essa questão como debate, como nós devemos nos organizar para dizer chega. E aí, a questão não se não adianta só as outras atores, mas essa questão de ser um ponto disso, esses eles levantam todos os dados, então, verdade, nós aqui, todo mas assim, estava errado. Mas dessa perspectiva do sistema econômico e pensando nessa ideia de conforto, nessa ideia da segurança, é possível a gente chegar em algo próximo a isso, ainda dentro desse sistema, ou teria que mudar tudo? As pessoas podem dizer que a questão do litoral não é nada. É uma questão assim, do fim de uma era, e fim de uma exploração que vai transformar o extermínio enorme, a terra mundial. A terra hoje não é ele, e algumas espécies construídas. Nossa, pelo menos a grande parcela da população não é exterminada.
Então, é o que eu escrevo, nossa, diante dessa coisa, a gente vai ter que fazer. Não é um sistema capitalista, não é um sistema neoliberal, muito menos do que a gente conhece hoje, o últimas sociedades capitalismo do Estado, né? China, outros países. Eles, assim, eles têm caminhado para introduzir a perspectiva ecológica no sistema. Mas também estão longe de uma mudança paradigmática. Então, a gente vai ter que caminhar. Mas eu, como sociólogo, vocês assim, eu acredito na mobilização da sociedade. Se uma que é possível. Só uma coisa. De milhares e milhares e milhares de muitos todas as escolas da história. O Luzone, que é do Augusto, o Luzone, ele levou todo mundo, as populações e as populações não. O que está acontecendo? A gente precisa procurar né? Então, vamos uma pergunta aqui, mais de curiosidade. Uma coisa que a gente conversa bastante na matéria da saúde mental. Né? Porque tem fim de tudo isso, a gente tem também a camada da saúde mental que acaba sendo super importante. E dentro dessa camada de saúde mental, porque não sai muito do tempo, a gente tem esse equilíbrio de vida, né, que é o trabalho, que é vida pessoal, né? E não tem como dissociar durante muito tempo pelo todo social. Né? Mas hoje a gente sabe que não tem como, né? Meu filho está ali, não tinha o que fazer com criança, né? E aí eu queria exatamente como questionar, sabe como que está com a sua vida pessoal? E como que você, com essa carreira tão brilhante, internacional, porque de pra lá e pra cá, como é que você lidou? E se você quiser dividir um pouquinho com a gente, eu acho que as gerações novas que tem filho pequeno, né? Não tem filho ainda, e enfim, estão curiosas. foi bem difícil. Quando eu fui para a escola, casa, eu tinha a cabeça. Eu voltei para meu filho foi eu fui lá ele tinha uma amiga. E assim, para mim, eu fui para de lá. Com qualquer doente. Fiz tratamento, meditei a minha relação. Eu fui doente, é licença. Licença para casagens. Mas aqui não, um dia que ele passa na cama, eu falei, você quer fazer isso? Cadê? É impressionante. Então, assim, uma conversa, ele era escritório. Vamos chamar de muito vontade da minha vida. Mas ele não é ele eu acho que é Potencial. E a outra coisa foi quando nós fomos ele foi inglês e a gente ficou muito bom. Eu tinha 7 anos, ele falou, ele escreveu e eu chorava. E ela falou para essa pessoa, ele falava, vamos falar dele. Olha, deixa ele comigo.
ele era aquele. Eu posso dizer que só cheio de gente. Ele falou, eu sou cacete, mas ninguém entendeu. Então, é isso. Até ele ficou, vamos passando cozinhando, nós chamamos de funcionário, mas a diferença é que ligava, mãe, é que conseguiu voltar para o mundo, ela disse, Silvia, volta, só voltar para ela, cachorro, caramba, passarinho, mãe, pega se eu colocar seu furacão, escuro, ela vai afetar. Quando eu fui para a China, mesmo, cara, se tornou um pouco de movimento. Então, hoje, ele é casado, mas ele lá não passa isso. E muito movimento. E a dele, quando ele era mais, São Paulo, e ele assim, muito bom, até bobo, muito até bobo. Por quê? Porque não que eu fui sensacional, não isso. Não, mas Deus não posso dizer você, eu olho para trás, não nada. Mas, para aceitarmos, você ser brasileiro, latino-americano, fazer o que eu fiz, porque eu sou sozinho, no Brasil, eu posso falar que eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher super tranquila. Foi muito bom. Bom, vou acabar então com um pouco do seu horário. Se você quer chegar Obrigada. Olha, parabéns. Estou mais gostando